Por que alguns assuntos geram tanto incômodo, mesmo quando trazem questionamentos legítimos? Por que, ao falar sobre as diferenças entre homens e mulheres, somos tão rapidamente silenciados? A resposta pode estar justamente no que Schopenhauer expôs. Certas verdades são tão desconfortáveis que a sociedade prefere ignorá-las. Schopenhauer não tentava agradar. Ele não se preocupava em ser aceito. Sua missão era olhar para a natureza humana com frieza. E o que ele viu sobre a mulher, sobre o amor, sobre os relacionamentos ainda ecoa como um tapa na cara da ilusão moderna. Para ele, o que chamamos de amor era uma armadilha biológica. E a igualdade entre os sexos, uma construção social que tenta ignorar instintos muito mais profundos. Se isso soa provocador, é porque é. Mas mais do que provocar, esse vídeo é um convite. Se você tem coragem de olhar para questões difíceis sem filtros, se inscreve agora no canal. Aqui, a gente mergulha em temas que a maioria evita. Trazemos reflexões sobre natureza humana, filosofia, comportamento, sempre com coragem, sempre com profundidade. Já temos conteúdos que te farão repensar o amor, a moral, a ambição e o próprio sentido da existência. E o que vem por aí vai ainda mais fundo. Então fica comigo até o fim, porque entender o que Schopenhauer dizia sobre as mulheres não é apenas polêmico, é revelador e pode mudar a forma como você enxerga tudo, os relacionamentos, a Dindai, sociedade e até a si mesmo. Para Schopenhauer, a mulher não era um enigma romântico ou uma musa idealizada, era um ser guiado por instinto. Essa ideia, à primeira vista, soa ofensiva para muitos, mas o que ele propunha era algo mais profundo do que uma simples crítica. Era uma análise do que ele via como a base biológica do comportamento humano. Segundo ele, a mulher não age com foco no ideal, na construção de legado ou na filosofia abstrata. Ela se move com precisão instintiva, guiada pela necessidade de segurança, proteção e estabilidade. Enquanto o homem olha para o futuro tentando conquistar o mundo, a mulher, diz Schopenhauer, olha para o presente tentando garantir sobrevivência, não só a dela, mas a da espécie. Essa diferença, segundo ele, não é um defeito. É funcional, é estratégica, é natural, mas é justamente por ser tão essencial que causa incômodo, porque no fundo, confronta a ideia moderna de que tudo pode ser moldado culturalmente, de que qualquer comportamento pode ser educado ou desconstruído. Schopenhauer viveu numa época onde as mulheres estavam à margem da vida intelectual, e isso certamente influenciou seu olhar. Mas ele não falava apenas de cultura, ele falava daquilo que para ele está no corpo, na mente, no sangue. Pode-se discordar, é claro, e muitos discordam, mas ignorar a pergunta é perigoso. Será que todos os esforços para nivelar homens e mulheres realmente levam à harmonia? Ou estamos apenas mascarando instintos que continuam operando em silêncio? Talvez o erro não esteja em reconhecer as diferenças, mas em fingir que elas não importam. Schopenhauer via homens e mulheres como peças de uma engrenagem antiga, cada um cumprindo uma função bem definida pela natureza. O homem, segundo ele, é movido por ambição. Ele quer conquistar, deixar um legado, criar algo que ultrapasse sua própria existência. Já a mulher, segundo essa visão, não vive para o depois. Ela vive para o agora, buscando segurança, conforto e estabilidade. Para o homem, a glória pode estar no sacrifício, na luta, na superação. Ele arrisca tudo por uma ideia, por um projeto, por uma visão de mundo. A mulher, por outro lado, é mais realista, mais atenta ao que funciona, ao que é necessário para o hoje. Para Schopenhauer, isso não tornava a mulher inferior, apenas mais próxima da natureza, mais conectada ao instinto de sobrevivência. Essa diferença cria atritos profundos nos relacionamentos e nas estruturas sociais. Enquanto um sonha em mudar o mundo, o outro quer garantir que o mundo continue funcionando. Enquanto um busca transcendência, o outro busca estabilidade. Um vive em tensão com o presente, o outro dentro dele. O que isso revela é que talvez os conflitos entre homens e mulheres não sejam causados apenas por falhas de comunicação ou diferenças culturais. Talvez eles sejam reflexo de prioridades opostas, de ritmos distintos, de naturezas que nem sempre querem a mesma coisa. E ignorar isso, tentar moldar os dois lados numa forma única, pode gerar mais frustração do que igualdade. Afinal, se os objetivos de vida são tão diferentes, será que a ideia de andar juntos exige também um esforço de negação da própria essência? Na visão de Schopenhauer, o poder das mulheres nunca foi ausente, apenas silencioso. Ele argumentava que enquanto os homens dominavam pela força, pela conquista e pelo discurso, as mulheres dominavam de outra forma, pela sutileza, pela influência, pelo invisível. Para ele, a mulher molda o mundo não com espadas, mas com palavras. Não em campos de batalha, mas nos bastidores das decisões. Enquanto o homem aparece, a mulher influencia
influencia. Enquanto ele constrói, ela direciona. E segundo Schopenhauer, esse tipo de domínio é muitas vezes mais eficaz. A beleza, por exemplo, não era vista por ele como vaidade pura, mas como uma ferramenta poderosa, um mecanismo de seleção natural, um caminho para conquistar atenção, cuidado e proteção. A mulher, para Schopenhauer, usa instinto, leitura emocional e inteligência social como armas silenciosas para garantir sua posição. Isso se estende para a política, para a cultura, para os relacionamentos. Ele via a mulher como alguém que exerce controle através do homem, moldando sua vontade, seu desejo, suas decisões. E por isso, dizia ele, quem realmente controla não é quem está no trono, mas quem sussurra ao rei. Essas ideias chocam, especialmente numa era que busca visibilidade e igualdade explícita. Mas elas levantam uma questão incômoda. Será que desconsideramos um tipo de poder por ele não parecer masculino? Será que ao buscar igualdade nos moldes tradicionais, não estamos ignorando formas de influência que sempre estiveram ativas, apenas fora dos holofotes? Talvez o verdadeiro domínio não seja gritado. Talvez ele esteja justamente onde ninguém olha. E por isso, é ainda mais perigoso subestimar um dos pontos mais profundos e talvez mais desconcertantes da filosofia de Schopenhauer. É a maneira como ele interpreta a relação entre homens, mulheres e o tempo. Para ele, essa diferença molda tudo: ambições, escolhas, relações, até a própria noção de felicidade. Homens, segundo Schopenhauer, vivem projetados no futuro. Estão sempre pensando no que será, no que ainda falta, no que pode ser alcançado. Eles sacrificam o presente por uma ideia distante. Vivem atormentados pela ausência de legado, pela vontade de deixar algo atrás. Isso gera inquietação, mas também movimento, progresso, revolução. Já as mulheres, na visão dele, estão ancoradas no presente. Valorizam o aqui e agora. Buscam segurança, conforto, estabilidade imediata. Não se perdem em teorias ou visões idealistas do que poderia ser. Para Schopenhauer, isso não é limitação, é sabedoria biológica. É a natureza garantindo a continuidade da espécie. Essa diferença, embora sutil, afeta profundamente a maneira como homens e mulheres se relacionam. Enquanto um quer construir castelos no horizonte, o outro quer garantir abrigo hoje. Enquanto um fala de propósito, o outro fala de estabilidade. E quando essas duas formas de lidar com o tempo entram em conflito, nasce a frustração mútua. O homem sente que a mulher não entende sua visão. A mulher sente que o homem vive fora da realidade. Mas talvez ambos estejam certos, dentro de suas naturezas. A pergunta que Schopenhauer deixa no ar é desconfortável. Será que os homens, ao buscar o amanhã, perdem o agora? E será que as mulheres, ao se fixarem no presente, abrem mão de algo maior? Talvez o segredo não esteja em mudar um ao outro, mas em reconhecer o valor e o peso de cada forma de existir no tempo. Poucos tiveram coragem de dizer o que Schopenhauer disse sobre o amor. Para ele, aquilo que chamamos de sentimento mais nobre da humanidade era na verdade um truque, um engano biológico, um teatro da natureza. Segundo sua filosofia, o amor romântico não é sobre alma, destino ou conexão profunda. É sobre instinto, é o desejo travestido de poesia, a reprodução disfarçada de paixão. O homem se atrai pela juventude e beleza porque, inconscientemente, está buscando fertilidade. A mulher busca força e estabilidade porque, biologicamente, isso significa proteção. Nada disso é racional. Tudo é estratégia. Schopenhauer acreditava que tanto homens quanto mulheres manipulam, mesmo sem perceber. O homem promete futuro, a mulher oferece afeto. Ambos usam o amor como moeda. Mas quando o objetivo da natureza é alcançado, estabilidade, filhos, segurança, a intensidade desaparece. O eterno se revela passageiro. O encantamento se desfaz. E aí surge o grande choque. O amor não acaba porque foi traído, mas porque cumpriu seu papel evolutivo. Para Schopenhauer, esperar que ele dure é como esperar que uma febre seja permanente. Não foi feito para durar, foi feito para funcionar. Essa visão é incômoda, rompe com tudo que fomos ensinados a sonhar, mas ela abre espaço para uma reflexão crua. Estamos buscando amor ou estamos buscando cumprir um roteiro biológico que nem sabemos que seguimos? Será que os relacionamentos não fracassam justamente porque estamos tentando torná-los eternos, quando foram desenhados para serem passageiros? Talvez o verdadeiro amor só exista quando deixamos de esperar dele o que a biologia nunca prometeu: felicidade, e passamos a enxergá-lo pelo que é, uma força poderosa, mas impiedosamente pragmática. Vivemos numa era que insiste em apagar as fronteiras entre homens e mulheres. A igualdade virou palavra de ordem, mas em muitos casos também virou negação. Negação das diferenças, das naturezas distintas, dos ritmos internos que nos guiam desde antes
de sabermos falar. Schopenhauer não dizia isso por ressentimento. Dizia porque via a realidade sem maquiagem. Ele acreditava que homens e mulheres não são moldes diferentes da mesma essência. São naturezas distintas, com instintos, propósitos e formas de poder próprias. Não melhores ou piores, apenas diferentes. Ignorar isso, dizia ele, não aproxima, afasta. Quando dizemos que homens e mulheres devem querer as mesmas coisas, sentir da mesma forma, se comportar do mesmo jeito, criamos frustrações. Esperamos do outro o que ele não pode, e talvez nem deva, nos dar. O que Schopenhauer propõe não é conformismo, mas lucidez. Um convite à aceitação da diferença. Um alerta contra a fantasia da igualdade absoluta. Porque talvez a verdadeira harmonia não venha da semelhança forçada, mas do reconhecimento das particularidades. E se você chegou até aqui, é porque busca mais do que respostas prontas. Busca clareza, coragem, verdade. Então se inscreve agora no canal. Aqui, a gente fala das coisas que muitos preferem evitar. Aprofundamos temas com seriedade, sem medo de desconforto e com um compromisso. Provocar crescimento real em quem nos doase. Acompanha. Já temos vídeos que exploram o pensamento de Nietzsche, Pascal e outros gênios que, como Schopenhauer, desafiaram seu tempo e ainda desafiam o nosso. Obrigado por pensar com a gente até o fim. Continue refletindo, continue sentindo e, acima de tudo, continue sendo quem você é, mesmo quando o mundo tenta te moldar. Nos vemos no próximo vídeo.